Bom galera, meu nome é Fábio, vou falar hoje sobre realidade virtual ou virtual reality, como preferir. Todo mundo deve estar imaginando, bom, o que é realidade virtual, né? Então, realidade virtual não é uma coisa muito complexa, mas quem conheceu, quem assistiu o Minority Report faz ideia do que é, porque é bem isso mesmo. A galera não imaginava há muito tempo atrás o que poderia ser, que era uma coisa tipo uma ilusão, um negócio que é impossível de se reproduzir, que o computador jamais faria isso, mas é bem real, faz sim, e não é tão difícil quanto parece. A gente vai ver alguns vidinhos aqui, é bem bacana. Bom, tem algumas aplicações, tem algumas diferenças na realidade virtual, é um mercado muito amplo, tem milhares de formas de usar esse produto, é um produto muito utilizado hoje em diversas áreas e é usado por militares, é usado por medicina, é usado para treinamento de médicos, para fazer cirurgias precisas sem ter realmente uma maquete para estar testando aquilo. E existem dois tipos de realidade virtual muito utilizada, a imersa e a não imersa. É bem fácil de distinguir porque a imersa é quando a utilização de máscaras, de luvas digitais ou qualquer outra aparelhagem do gênero. A não imersa é mais, a gente está mais acostumado a ver, que é a utilização, exemplo, o Wii, o Kinect do Xbox, qualquer coisa que transfira movimentos para o computador, que transfira dados para o computador sem a utilização de nenhum outro periférico como mouse, teclado, esse tipo de coisa. Troca para mim aí. Aí o vidinho, né? O que é isso, né? Troca de novo. Pode trocar. Aí uma apresentaçãozinha sobre o Minority Report, para quem conhece. Quem lembra do que acontecia no filme, é mais ou menos por aí mesmo. Pode trocar. Tem esse um exemplo que eu trouxe dessa cave, depois a gente tem um vidinho sobre essa cave aí. Ela é chamada de cave virtual. É mais ou menos o que você está vendo ali mesmo. Para ele não está enxergando da forma que a gente está, porque ele está com o óculos 3D ali. Mas você vai ver no vidinho que eu tenho mais pra frente que ele realmente está vivenciando aquele ambiente mesmo. Para ele é muito real aquilo. Você vê que ele sente tontura, ele sente desequilíbrio, ele quase cai, e essa é a sensação mesmo de estar numa cave. E ali embaixo tem um militar treinando. O exército dos Estados Unidos usa em 75% dos seus treinamentos, antes do campo de batalha, realidade virtual. Então tem muito software desenvolvido hoje para os militares, principalmente americanos, com esse tipo de aplicação. Colocando eles em situações reais de campo de guerra, pousando avião, como é o Flight Simulator, mais 3D, ações de ação tática mesmo, e tudo isso tem muita realidade virtual envolvida. Aí tem uns exemplos do militar ali fazendo uma descida de paraquedas totalmente simulada. E os americanos têm a maquinagem completa para isso, eles fazem toda a sensação da pessoa estar descendo mesmo, pousando, e assim tentando diminuir ao máximo possíveis falhas mesmo nos equipamentos ou no treinamento do pessoal, sem ter que usar equipamento real. Na foto de baixo tem uma coisa que eu gostei muito de ver, é um treinamento de campo ali, né? Ali é uma redoma, como se fosse o globo da morte, a gente está acostumado a ver em circo e tal. Embaixo dela tem roldanas, e essas roldanas ficam girando, então aquela bola não sai do lugar. E ele fica, para ele, na visão dele, ele está dentro do campo de batalha mesmo, ele está passando por cenários e tendo que atirar, e tendo que ele se joga, ele rola na bolinha lá e tal. Para ele está vivenciando a situação real, mas na verdade não é. Então, essa realidade virtual que hoje é muito real, é muito utilizada nesse tipo de aplicação. Depois, quando alguém tiver curiosidade, tem um texto bem grande, aí, bem complexo e bem... Não vale a pena a gente ficar lendo aí. Queria só citar esse Michael R. Hand, ele fez um livro bem bacana que chama A Metafísica da Realidade Virtual. Quem achar bacana o termo, pode dar uma procurada, é um livro muito bacana, estou lendo ele, é um livro bem legal mesmo. Aí tem uma parte que fala sobre as ferramentas futuras que podem vir por trás da realidade virtual.
Hoje a realidade virtual é utilizada para diversas áreas, e uma das áreas mais utilizadas é automobilismo e imobiliária. Bom, não é muito difícil de imaginar isso, porque primeiro o automobilismo é realidade total, né? E é paixão nacional e mundial, então é fácil transportar o veículo para o 3D, porque é gostoso de ver, é bonito, né? Então hoje a gente tem bastante empresas. Eu vi uma aplicação da Hyundai, elas fizeram protótipos antes de lançar os carros, apresentações 3D delas, sem nem ao menos ter tocado numa maquete. Então eles projetam o carro, imaginam como o carro vai ser, criam uma realidade virtual daquele carro, em tamanho real, em escala real, e conseguem, especialistas, né, conseguem ver, sei lá, tipo, a autonomia do carro, qual é, sei lá, a vazão de ar que o carro vai ter, se aquele formato tá bacana. Então, tipo, eles não precisam gastar dinheiro com protótipo, não precisam gastar dinheiro com maquete, não precisam gastar dinheiro com nada. Eles fazem simplesmente no computador, uma realidade virtual daquilo, e o óculos 3D dão a sensação para os especialistas deles estarem vendo o carro pronto. E não precisou passar por processo nenhum, só o computador. O Autosport, uma vez, ele fez uma matéria justamente para as empresas que estavam utilizando essa tecnologia para ver os carros, o conceito de carros, ou até o carro conceito que eles estavam tendo lá. E o repórter, naquela matéria, ele colocou o óculos e dentro dessa sala ele conseguia entrar em partes do carro, ver mais proximamente aquelas partes do carro e tal, colocava, trocava algumas coisas ali, era bem legal. A gente sabe que hoje a gente consegue fazer praticamente qualquer coisa com o computador, né? Na verdade, eu tive a ideia de fazer o lab sobre esse assunto pelo simples detalhe de que a Microsoft lançou uma livraria, né, uma biblioteca de aplicativos do Kinect, do Xbox, liberado para o computador. Então é uma biblioteca open source que você pode baixar qualquer um no seu PC e instalar e ter todos esses comandos de movimentação, todos os comandos praticamente completos de aplicações para o computador. Então é bem simples, você liga o Kinect no seu PC e consegue simular esse tipo de coisa, esse tipo de movimentos com o seu computador. Porém, você precisa do óculos 3D para conseguir ter a sensação do que eu falei, da sensação imersa, né? Sem o óculos você consegue fazer a movimentação e tal, mas é uma sensação não imersa, então é menos real, né? Com o óculos é muito mais real. É como assistir um filme no cinema 3D e um filme não 3D. É tão bacana quanto, mas aquela sensação, aquela reação só tem com o óculos mesmo, né? O avanço tecnológico hoje do 3D é muito real por dois motivos. Porque é muito, muito, muito caro. Qualquer aplicação que for fazer, que envolva a realidade virtual, hoje sai muito caro. A aparelhagem é caro, a limitação dos computadores para desenvolvimento de realidade virtual é muito grande. Ele é muito pesado para os computadores. PCs normalmente caseiros que a gente tem aqui trabalhando e em casa não aguentam para fazer esse tipo de aplicação, mata o computador. Então assim, e isso para a internet é bem inviável, porque é tão pesado que o tráfego de dados para usar isso pela internet é tão grande que hoje no Brasil a gente não tem nenhuma internet que consiga ter esse tráfego de uma forma gostosa de utilizar. Vai ficar aquela coisa que a gente está acostumado, lento, travando, e nananã, então pra gente não dá. As aplicações sempre são feitas para casos específicos. Eu li bastante sobre isso nesses últimos 2, 3 meses que eu venho pesquisando essa matéria que me interessa muito. E eu vi que tem um instituto aqui no Brasil que montou um centro de desenvolvimento, acho que hoje eles estão com 150 desenvolvedores mais ou menos nessa área, e eles prestam serviço principalmente para a Petrobras. E é incrível você ver que os caras conseguem fazer uma plataforma completa da Petrobras, inteirinha, com todos os detalhamentos possíveis e imaginários, e a perfuração submersa que eles vão até lá embaixo do mar e fazem a perfuração. Eles conseguem esquematizar aonde vai ficar cada equipamento no fundo do mar, para que quando for descer não tenha contratempos. Então a equipe já é treinada, tudo por realidade virtual, como vai ser a descida, aonde vão ficar cada equipamento, como cada um vai interagir lá no meio, lá embaixo.
e eles conseguem reproduzir tudo. O mar em movimento, tempestades de areia embaixo do mar, rodamuinhos, todo outro tempo que tem embaixo do mar ele consegue reproduzir na realidade virtual, e os caras descem já totalmente preparados. E a Petrobras lançou uma nota assim, dizendo que a realidade virtual, nos 3 ou 4 primeiros anos de desenvolvimento, custou tipo 50 vezes mais do que eles gastariam no costume deles, né, de simplesmente catar material e descer. Porém, a margem de erros e o retrabalho de ter que descer várias vezes por erros técnicos e tal, caiu absurdamente, tipo cerca de 90% de chance de erro que eles conseguiram resolver. Então, assim, é um mercado que cresce muito, e você imagina quanto será que a Petrobras não paga para esse instituto desenvolver um lance desse. Mas é muito caro, porque envolve computadores muito fortes, diversas câmeras, porque tem que pegar todos os ângulos 3D, e é um material muito específico, assim, que você não consegue usar ele para qualquer tipo de aplicação, e não é uma coisa corriqueira que a gente faz em casa e tal. Mas o bacana disso é que, graças aos nossos amigos hackers, né, quando saiu o Kinect, um mês depois já tinham conseguido destruir essa biblioteca que a Microsoft lançou ultimamente, e já estavam utilizando no computador sem a Microsoft ter liberado. Daí que a Microsoft falou, não, já que os caras estão querendo tanto usar assim, então vamos disponibilizar um download para eles, assim vira liberado e a galera brinca como quiser. E um fato interessante é que o Windows 8, que está para sair, vai vir com uma Microsoft Store que vai ser liberado para todo mundo que desenvolver qualquer aplicação nesse sentido, subir nessa Store e vender. E mais legal que isso, a Microsoft não vai cobrar comissão alguma de nenhuma aplicação colocada na Store para vender. Hoje a Apple cobra 70/30 dos desenvolvedores, e o Marketplace do Android também cobra 70/30 de toda a aplicação que é colocada lá. E a Microsoft vai fazer totalmente free. Então, eles estimularam o mercado para crescer tanto. Eu imagino que eles vão absorver 50% do que vai cair ali. Eles vão querer pegar para eles, e os bacanas eles vão patrocinar com certeza, e vai acabar entrando como coisas para o Windows e coisas do gênero. Hoje é muito comum a gente ter pessoas em casa que tem a TV 3D, mas óculos 3D é difícil. Então é um mercado também que eles devem estar querendo já ir atrás, já devem estar querendo abraçar esse mercado, porque não tem nada voltado a isso ainda, né? Então, caiu. Hoje a gente tem o ambiente imerso, uma coisa muito utilizada. Aqui eu coloquei alguns exemplos do que a gente pode utilizar quando a gente vai fazer uma aplicação imersa. Capacetes digitais, cavernas digitais, onde são projetados gráficos de 3 dimensões. Por isso, existem vários dispositivos que possuem a maioria de interações em caso de luvas digitais, óculos eletrooscópicos, monitores e teclados 3D. Então, o que eu acho bacana disso é que, assim, está fugindo para o lado que a gente não vai usar mais teclado e mouse para mexer no computador. Vou depois mostrar num vidinho. Eu até fiz em casa já isso. Eu consigo mexer no mouse, mexer na tela do meu computador sem usar o mouse e sem usar o teclado. E o meu monitor não é touch, não tem nada touch, mas a visão do Kinect, ele mapeia todo o seu corpo e encontra as articulações, e você configura para que cada movimento seu corresponda a um movimento do computador. Então, eu consigo mexer meu braço para o lado, o mouse para o lado, mexer o mouse para um braço para o outro, o mouse para o outro, mexer o braço para cima e para baixo. Então, eu consigo desenhar na tela do meu computador sem tocar nela, a longa distância. Então eu vou mexendo nela assim e o meu mouse vai andando. Isso é uma coisa que eu acho que deve estar muito perto de acontecer, até porque os PCs hoje quase todos já vêm com câmera embutida, e de transformar isso em alguma coisa padrão não deve estar muito longe. Vai depender da grana, né? O lance de comercialização é um mercado que não é o nosso foco, e a gente não interage com esse mercado hoje, acho que na minha opinião. É um mercado meio diferente do que a gente está acostumado a ver hoje. Mas você imaginar que você faça aplicações para os militares, para aviação, para medicina, para robótica, para arquitetura, para urbanismo, eu acho que quando você fala em qualquer uma dessas categorias, envolve muito dinheiro por trás. Muito dinheiro por trás. E eu vi esses tempos atrás uma aplicação de um empreendimento em Dubai, que os caras, antes de começar a projetar o prédio, eles construíram um prédio em realidade virtual e deram para alguns investidores em Dubai
darem uma navegada naquela cave que eu mostrei no começo, que tem no cantinho direito de cima, mocinho ali. Então era assim, eles chegam em Dubai, já vão vendo como é o empreendimento, tudo com óculos imersos, e conseguem entrar dentro dos apartamentos e andarem dentro do complexo sem cada um da onde estavam. Não precisavam ninguém estar dentro do local ou visualizando um. Quando a gente vai ver prédio, ver apartamento, a gente sempre quer decorado, né? Vamos decorado, ver como que vai ficar, né? Então eu acho que a parte imobiliária deve estar tentando entrar nesse mercado, porque você imagina o quanto isso pode ser poupado de dinheiro para a área imobiliária, ter esses cases. É que hoje não vai ter na casa da pessoa, né? Uma opção dela ver assim, dessa forma. Mas eu acho que no futuro bem próximo a gente já deve estar conseguindo usar o óculos 3D em casa tranquilamente, o preço abaixando, né? Vai ficar mais acessível. Eu acho que não vai ser difícil a gente ter aplicações desse tipo na internet para que a gente consiga navegar 3D em ambientes diferentes sem sair de casa, eu acho. Uma coisa muito importante, né, quando a gente fala de aplicação de realidade virtual, é a latência. Para quem joga game de tiro aqui ou alguma coisa assim, sabe que a latência é a transferência entre dados de você para o servidor e do servidor para você. É a margem de resposta entre que você dá o pedido e retorna o pedido. Então, essa latência, quanto mais alta ela tem, mais enjoo a pessoa sente. Então, é uma coisa muito real. Tem pessoas que vão no cinema e saem de lá enjoados, né? Tem muito caso de pessoas que vomitaram no cinema, quando estavam com óculos 3D, coisas assim. Mas é devido a isso, porque antigamente eles não conseguiam ter essa visão de que o tempo de resposta, porque assim, quando você vê a imagem, quando você reconhece a imagem, o seu cérebro tem todo um processo e ele te movimenta todo o resto do seu corpo através do que você vê. E se essa visão começar a ficar muito lenta, você vê o movimento acontecendo, mas o seu cérebro não consegue assimilar aquilo na velocidade que está acontecendo. E isso vai causando enjoo. É mais ou menos quando você está tipo, num navio assim, e olha para o horizonte, assim, o navio começa daquela mexida, assim, você começa a embrulhar. É mais ou menos a mesma sensação. E eles não tinham isso como uma coisa conhecida. Eles sabiam que algumas pessoas tinham, achavam que era típico da pessoa. A pessoa, de repente, não tinha algum tipo de coisa que não se encaixava com aquela aplicação. Mas na verdade não era, chama mal do vômito mesmo e é muito comum, e quanto menor a latência que for desenvolvida a aplicação, maior a chance da pessoa ter enjoo. E quanto maior, quem mexe com a parte 3D, a parte gráfica, sabe que quanto maior o frame que você usa para fazer a aplicação, mais pesada a aplicação fica, mais lenta ela fica, mais difícil de rodar ela fica, mais complicado do computador ela fica. Mas é um dos motivos que traz de não conseguir evoluir tão rápido assim, por essas limitações. O PC tem que ser muito mais forte, o PC tem que ser muito mais robusto para aguentar esse tipo de aplicação. Uma coisa que eu queria focar nessa parte era falar sobre a aplicação que envolve Kinect, óculos 3D e TV 3D. Por quê? Porque a gente fala assim, mas até agora a gente falou sobre militares, sobre indústria, sobre tudo que não é palpável, não vai chegar na nossa mão nunca esse tipo de coisa. E a gente não vai conseguir produzir nada relativo a isso. Só que se a gente pegar o Kinect, uma TV ou um PC e um óculos, a gente consegue montar um ambiente semelhante dentro de casa. E assim, lógico que tem que ser um desenvolvedor para conseguir fazer uma aplicação dessa, mas o bacana disso é que a gente consegue, através dessas três opções que não são tão caras e que dá para a gente começar a brincar, dentro de casa mesmo, com o PC de casa. E lógico que tem que ser um PCzinho um pouquinho mais forte, para quem gosta de mexer com desenvolvimento, sempre tem um PCzinho um pouco mais forte. E como a Microsoft lançou essa biblioteca, e é uma biblioteca muito, muito completa, ela tem reconhecimento de voz, reconhecimento de face, tem reconhecimento corporal completíssimo de múltiplos players, acho que até 4 players ela consegue recuperar os movimentos simultaneamente, então dá para você e mais 3 pessoas brincarem ao mesmo tempo com aplicações feitas por você mesmo. Eu acho que é legal a gente sair do Xbox e sair do Kinect e conseguir vir para o computador, é que a gente fala assim, vou comprar um jogo porque vai ser um jogo legal. Beleza, você compra o jogo, acha o jogo legal, quando você der final do jogo, acabou o jogo. Quando você tem a aplicação, você tem o código, você tem a possibilidade de você modificar o que você quer, aí você não precisa mais comprar o jogo, você faz o jogo.
Não é que você vai ter que desenvolver cenários, desenvolver mapas, desenvolver esse tipo de coisa é complicado, mas você consegue desenvolver aplicações na sua casa que você consiga interagir com o seu computador utilizando o Kinect, como usar o mouse no lugar do teclado. Eu vi algumas aplicações do cara conseguia colocar fogo no corpo dele, então tipo, ele estava na frente da câmera assim, o corpo dele ficava pegando fogo e tal assim. É um tipo de coisa simples que a gente consegue implementar isso hoje via web, porque não é tão pesado, e que você consegue fazer como desenvolvedor, consegue brincar com esse tipo de coisa. E é essa parte que eu acho que está ficando bacana da gente começar a mexer, e é essa que eu acho bacana. Tem alguns vídeos aí, acho que está no Chrome aí, a gente dá uma navegada da realidade mesmo. Está no Chrome aí. Pega a primeira abinha. Vai na primeira. Essa cave aí. Essa é uma cave imersa. O cara está usando só um óculos 3D, mais nada. Mas presta atenção na reação dele, do ambiente e a reação que ele tem com o cenário. Be careful, don't hit the wall. So these this is a fixed system, but you could actually push the walls back and create one giant large wall. Would you like to fly? Yeah. All right, let's fly. Well, let's turn on positive first. Wow, that's actually. There you go. Look up. Yeah. Oh, this is awesome. This is incredible. Watch where you're going. And actually, I'm going to have you, don't fall. Close your eyes. I'm going to step back. Yeah, step back. Yeah, don't look down. There you go. Now you can peek over the railing. Wow, it's so crazy the way you're programmed to kind of hardwired to react to this stuff. Take you to another. You might want to come over here, right to where I'm at. Just stand right here and look forward. Yeah, right about here. Right here? Yeah, right about there. I'm going to have you walk down a couple of stairs. So just look down. There you go. Wow. I can't, like, I'm floating above the stairs now. That's crazy. So if you look forward, then I'm just going to take you flying. And actually, I'll let you. Esse ele está controlando essa é uma aplicação bem simples, é fácil de fazer esse início. Ele está mexendo no Google Earth através do Kinect e os movimentos do braço dele, bem simples, nada de muito complicado. Mais ou menos o que a gente viu no Minority Report. Eu acho sinceramente que isso vai acontecer muito rápido para mim, para os nossos computadores. Aí é em múltiplas pessoas. Isso a gente tem no Kinect hoje. Mas eu acho que quando a gente fica preso no videogame, eu acho que é uma coisa que você fala assim, agora eu vou jogar videogame, aí você sai do computador. Eu acho que tipo, isso não é tão legal, manja. É legal você poder ter isso sem ter que sair do computador, sabe? Aí se fosse designer vai ser bacana. Dá pra ser designer, né? É facinho, né? Com as duas mãos juntas ao mesmo tempo.
Eu preferia navegar assim, se não preferir. Ah. Eu acho que eu pensaria o braço. Então. 10 minutos. Nossa, essa geração vai ser bombada. Sabe o que eu acho também, Jansen? Eu acho que esse negócio do movimento também já está bem evoluída a questão pela mente mesmo. Isso daí, eu já vi o cara mexer isso daí pela mente. Usando o sensor pela cabeça mesmo, daí tipo, ia e voltava, ia e voltava. Eu vi alguma coisa assim também. Pode ser que isso, tipo, se eles evoluírem tanto, a questão de gestos nem precisa mais, é só você pensando. Pode ser também. Juntando juntamente com a realidade virtual, né? Depois vocês dão uma olhada, quem tiver mais curiosidade, dentro da apresentação tem uns 15 links que eu separei de aplicações que utilizam essa tecnologia. Se alguém quiser ter mais curiosidade e ir mais a fundo. Essa é uma aplicação bem tranquila de fazer também, só que essa foi usando o Unity, que é um programa de desenvolvimento de game. Tá vendo a sensação? É muito real, sabe? Como que ele sabe? Você configura tudo. Você trabalha com seus 3 ângulos, né? Com o X, o Y e o Z. E aí você consegue explicar para ele o que cada movimento do seu corpo vai interpretar. Eu sou muito descoordenada num negócio desse. Certeza. Eu acho que para a indústria imobiliária um lance desse pouparia muita dor de cabeça. Sabe, imagina assim, você criar um lance 3D que, por exemplo, você vai fazer você entra no apartamento, você quer decorar o seu apartamento, você tem várias opções, por exemplo, de papel de parede, você vai e troca, você já vê como fica, não, eu quero um... Da mesma forma que o cara, quando você vai, você visita um cara para fazer o móvel planejado, ele te mostra ali, você pode montar ali na hora. Mas ali naquele papel ou naquele quadrado que ele monta, ali não dá pra você ter noção perfeita do que está acontecendo. Um negócio desse dentro do apartamento, sonho de qualquer um. Tem câmeras em volta dele? Não tem. Na verdade, é uma câmera só, que é o Kinect. Na verdade, o Kinect tem 3 câmeras. E o Kinect faz o quê? Ele tem 3 câmeras e um infra. O infra dele lê o seu corpo inteiro, ele faz um mapeamento inteiro do seu corpo, como se fosse um raio-x, e ele automaticamente encontra as juntas do seu corpo e aguarda que essas juntas se movimentem. E a cada movimento que essa junta do seu corpo produz é reproduzido pelos movimentos que você configura. Por curiosidade, você falou que a Petrobras gastou muito dinheiro para fazer uma aplicativo. Eu não vi números, mas é muita coisa. Mas assim, em termos de tempo, demora? Então, pela pouca experiência que eu tenho de desenvolvimento e pelas coisas que eu li, eles estão há 3 anos desenvolvendo. Então, assim, eu imagino que a Petrobras deve ter entrado aí com uma equipe de trocentos nele. E para estar 3 anos desenvolvendo e chegar hoje, acho que já está uma coisa... um resultado mais próximo. Eu acho que não é tão simples assim quanto parece. Mas talvez para uma coisa mais simples. Para uma coisa caseira. Menor. Que nem aquele lance dele mexendo no computador, como no lugar do mouse dele. Tipo, eu fiz aquilo em, sei lá, 3 horas, 2 horas. Então, assim, não é uma coisa tão complicada. Lógico que para chegar no nível desse já é, né? Qual que é? Esse é o cara jogando Call of Duty no PC. Eu acho muito louco. Aí é um hacker, né? Ele usou o joystick do Wii para fazer a integração. Então ele conectou o joystick do Wii no PC. Só que essa é uma ação não imersa. Pode ver que ele está sem óculos. Mas é interessante para você ver como o game interage com os movimentos do corpo dele. Os mais empolgados destroem a casa, né? Certeza. Hoje esse tipo de aplicação sem óculos, dessa forma que a gente está vendo aí, no Kinect do Xbox, hoje é bem comum. A gente encontra bastante jogo desse jeito. Quem sabe em 2002 a gente está de Kinect, né? Aí a gente pode comprar uns games assim. Mas eu acho que depois de tentar colocar o vidinho 1 lá de novo, acho que é o que dá a melhor sensação. Tenta colocar o vidinho 1 lá de novo.
carregando? Ele é pesadinho, né? Pra quem gosta de game, acho que é um prato cheio, né? Só matar uns zumbis assim? É. Tem a sensação que você tem um machado na cabeça? Dá pra ficar até suave. Tá Demais. mesmo. Aproveita que tá carregando, viu? Vai no PowerPoint lá. Vai no PowerPoint. Não, nunca. Acho que não vai conseguir pegar os links aí. Depois que vai no último slide, por favor, pra mim. Vai passando aí pra frente. Aí. Tipo, depois quem tiver mais afim de ver, tem uma aplicação também com World of Warcraft, pra quem, o cara que vai gostar de ver esse lance. O cara jogando WoW, também é bem legal. Tem um laboratório, esse laboratório de realidade virtual que eu falei que é o cara da galera da Petrobras que está desenvolvendo. Também é uma galera bem bacana. Você vê os locais deles. Eu acho muito bacana esse lance que chega lá, tem uma galera desenvolvendo, termina de desenvolver, eles levam para uma outra sala, fazem os testes, aí depois que eles viram que está bacana, eles vão para uma sala fechada, totalmente escura, cheia de câmera, e aí os projetores projetam numa tela gigantesca o que está acontecendo. Então você vê aquela plataforma da Petrobras assim de longe e fala, nossa, é um pontinho, né? Aí vai chegando perto, assim, eles vai desde o barco, desde o cara embarcando lá na costa até chegar na plataforma. Eu acho muito bacana. Tem um lance também de realidade com a medicina, do cara fazendo uma operação no coração, utilizando a própria mão. Então, tipo, ele pega os 2 bisturis assim na mão e vai fazendo a incisão e vai fazendo todo o movimento, e tem um computadorzinho que fica atrás dele simulando o que está acontecendo com o paciente, monitorando e tal. Então, tipo, para a medicina, você não tem que usar nenhum corpo verdadeiro ou alguma maquete para fazer esse tipo de realidade. Imerso ainda, utilizando o óculos, é muito real. Eu acho que a medicina também está usando bastante isso. Alguém alguma dúvida? De boa? Então é isso, galera. Valeu.